tenho sugerido nas reuniões de planejamento do curso que, não sei como isso está sendo implementado neste módulo especificamente, ou melhor dito, nesta edição deste ano, deste semestre, mas eu tenho insistido que eu acho que vocês deveriam já ir escrevendo à medida que aprendem a ler. Então, não deveria haver uma separação tão grande entre o fichamento ou a parte de leitura acadêmica e a parte de escrita acadêmica, porque nós verificamos que à medida que se dá mais atenção no início do curso à leitura, a parte de escrita fica um pouco apertada no final. Então, eu tenho insistido que a redação deve vir praticamente junto com a leitura. De tal maneira que eu suponho que essas 3 perguntas pudessem ser respondidas na forma de uma redação, né? De uma redação que vocês fizessem. Eu sei que os monitores já receberam os fichamentos, mas poderia ser feito na forma de uma redação mesmo, né? De uma redação, porque no fundo, digamos, se você escrever algo como talvez 3 ou 4 páginas sobre isso, você já tem uma pequena dissertação, que na realidade é a síntese do texto, né? De tal maneira que, do ponto de vista da leitura, quando vocês forem reler o texto, né, se essa redação estiver boa, vocês vão ter já rapidamente, né, uma noção do uma noção bastante bem, na verdade, bastante bem acabada do que esse texto, que as monitoras, aliás, acabaram de me dizer que não tinha ficado claro de início, talvez tenha sido uma falha, não tinha ficado claro, pelo menos para todos, que este é o último capítulo do livro, né, deste livro, ou seja, é o capítulo curto de um livro bem maior e, portanto, onde estão sintetizadas muitas ideias. É um texto extremamente condensado e eu busquei, na aula anterior, expor, digamos, uma série de ideias que eu acho que ajudariam no fichamento sem dar a resposta, sem dar essas 3 respostas, porque senão eu resolveria o problema sem que vocês tivessem que fazer o exercício. Mas voltando ao problema da redação, o que eu quero dizer é o seguinte, se esse fichamento for feito na forma de uma redação propriamente, não sei se ele já está assim, não. Está por parágrafos, né? Então, porque é uma modalidade de fichamento que eu também uso, fichar por parágrafos, mas poderia-se depois fazer, a partir desse primeiro fichamento, uma redação, né? Uma redação respondendo essas 3 perguntas. Alguns parágrafos para explicar qual é a pergunta que o texto busca responder, alguns parágrafos para explicar qual é a tese central do texto e alguns parágrafos para, na verdade, mais parágrafos, né? Essa é a parte que seria mais longa da redação. Quais são os argumentos que sustentam a tese do texto? Bem, outra coisa que eu queria dizer é que nós, em ciências humanas, ciências sociais, partimos do princípio que não há uma única interpretação correta. Então, aplicando esse princípio à própria leitura do texto, nós não temos necessariamente uma única resposta para essas 3 perguntas, né? Os assuntos que estão sendo tratados são extremamente amplos, né? Ele está praticamente falando da história da humanidade, é uma interpretação global, os conceitos são complexos e, portanto, é natural, desejável até, que haja mais de uma resposta aqui. Então, o que eu vou procurar fazer é ouvir um pouco o que vocês pensaram sobre isso e depois eu vou dizer o que eu acho, né? Qual é a minha visão, qual é, por assim dizer, o meu fichamento, para que vocês tenham isso como referência, né? Não como uma resposta necessariamente única ou definitiva, né? Porque isso não existe. Muito bem, então vamos começar pelo começo.
qual é a pergunta que o texto busca responder, na opinião de vocês? Vocês usaram esse sistema, certo? Vocês se fizeram essas questões, não é isso? Não? Você fez uma... Você, por favor. Então, qual é, na sua opinião, a pergunta que o texto busca responder? Se a sociedade de mercado é natural ou não. A sociedade e mercado? As duas coisas? Não, a sociedade de mercado. A de mercado. Estou olhando aqui para ver, para comparar com a minha resposta antes de... Ok. Não se esqueçam que nós estamos tratando, então, de um texto que é a conclusão do livro, deste livro A Grande Transformação, texto este que é o último capítulo, A Liberdade numa Sociedade Complexa. E nós estamos tentando aqui identificar qual é a pergunta que esse texto em particular, não o livro, porque vocês não leram o livro todo, mas a pergunta que este último capítulo quer responder. Outras sugestões? Por favor. Eu acho que é uma coisa um pouco além disso, acho que essa é uma pergunta parcial. Parece que o problema principal do texto é se existe uma compatibilidade entre a negação da sociedade de mercado e a manutenção da liberdade. Isso é uma coisa incompatível. Eu acho que, de fato... Qual que é seu nome? O Edson identificou uma coisa aqui, quando ele diz, eu acho que essa pergunta anterior é uma pergunta parcial, eu proponho uma outra, que existe contraposição entre a negação da sociedade de mercado e a liberdade. Eu acho que está bem formulada, não necessariamente a pergunta dele, mas está bem formulada a ideia de que o texto talvez tenha uma abrangência maior. Então, isso acho que é um item importante, porque num texto de ciências sociais, ciência política, em geral, ele procura responder várias questões, né, para chegar numa questão maior. Então, o problema de identificar a pergunta na verdade, identificar a pergunta principal. Na realidade, poderia até acrescentar aqui, qual é a pergunta principal que o texto busca responder. Porque, de fato, a primeira pergunta está contida no texto, mas talvez ela não seja a pergunta principal. Então, nós precisamos identificar, dentre várias perguntas, qual é a pergunta central, a pergunta que diz respeito ao texto como um todo. Outras sugestões? Acho que dá para sintetizar bastante, colocando problemáticas se e como é possível a liberdade numa sociedade pós-industrial. Mais uma. Vocês todos, os que fizeram nessa modalidade, estão identificados com essas três possibilidades? Sim? Ok. Bom, então eu vou colocar a minha aqui e nós vamos discutir. Eu formulei da seguinte maneira. Qual o futuro da liberdade, uma vez que a sociedade passou a prevalecer sobre o indivíduo? Eu penso que a minha resposta está aparentada com a segunda e a terceira. Eu acho que está correta a observação do Edson. Qual que é seu nome? A pessoa que disse a primeira? Ana, também. Você está de acordo, Ana, que a pergunta sobre a sociedade de mercado ser natural é uma das perguntas do texto, mas
não é a pergunta principal? Você entendeu, né? Quer dizer, não é que não haja essa pergunta e não é que essa pergunta não seja importante, mas ela está a serviço, por assim dizer, de uma pergunta maior. Assim como há várias outras perguntas possíveis no decorrer do texto. A gente poderia identificar várias outras perguntas que não são a pergunta principal. Então vamos tratar dessas 3 formulações que apareceram aqui. Eu acho que uma diferença entre elas, talvez a diferença principal, todas identificaram uma contraposição razoavelmente parecida. A diferença entre elas é que uma, a do Edson, fala em negação da sociedade de mercado. A do Leandro fala em sociedade pós-industrial. E a minha fala em sociedade que passou a prevalecer sobre o indivíduo. Nós temos 3 formulações diferentes para um objeto parecido. Vamos discutir então um pouco essas 3 formulações. Quer defender a sua, Edson? Porque parece que ele está debatendo parece que não, está debatendo diretamente com uma determinada concepção de que a liberdade está intimamente associada à existência da sociedade de mercado. Inclusive, quando ele fala de várias sociedades que elas surgiram da sociedade de mercado, e até que ele parece ser se é possível que essas liberdades tenham um outro contexto, uma outra estrutura social. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que isso acho que nós 3 estamos de acordo. Não sei se os outros também estão de acordo. Quer dizer, no sentido genérico, que há uma contraposição entre uma situação a qual se chega e a questão da liberdade. O ponto mais específico, Edson, é qual dessas 3 formulações é mais precisa? Se é negação da sociedade de mercado, se é sociedade pós-industrial, ou se é o momento em que a sociedade passou a prevalecer sobre o indivíduo. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês estão percebendo que são 3 formulações bem diferentes, né? Está claro? Ou seja, há um entendimento diferente de um aspecto importante do texto, não é? Isso não é secundário. Então, quando você for fazer o fichamento, é preciso tomar esse cuidado, né? Do que é que exatamente nós estamos falando. Então, acho que o que eu estou perguntando é qual dessas 3 formulações, primeiro o que elas querem dizer, qual a diferença entre elas e qual eventualmente se aproxima mais, na opinião de todos nós, da formulação do Polanyi propriamente dito. Então, Edson, te dou de novo a palavra. Você quer defender a ideia de, em contraposição à sociedade pós-industrial e à sociedade que passou a prevalecer sobre o indivíduo, a ideia de negação da sociedade de mercado? Está claro o que eu estou perguntando? O que eu estou perguntando é o seguinte: por que a formulação do Edson, ou a do Leandro, ou a minha, o que elas estão querendo dizer e qual delas está mais próxima do conteúdo do próprio texto? Você quer fazer um comentário sobre isso, Edson? Eu acho que a sua está mais precisa, porque parece que a questão transcende sobre a sociedade de mercado em si, sobre a sociedade pós-industrial. Acho que está colocando a compulsão e o poder como 2 formas presentes em qualquer sociedade. Mas você não precisa concordar comigo. Aliás, ninguém precisa concordar comigo. O ponto aqui é o seguinte: nós estamos... O que talvez eu tenha talvez sido um pouco mais específico que você, não tenho certeza se é mais específico. Porque negação da sociedade de mercado, você pode ter várias formas de negação da sociedade de mercado. O que talvez eu esteja tentando dizer é que tem uma questão mais específica, que é o núcleo do problema que o Polanyi está apresentando. E essa questão mais específica é que ele está sugerindo que se passou para uma etapa na qual a sociedade passa a prevalecer sobre o indivíduo. Não é apenas a negação da sociedade de mercado. É uma coisa mais
não encontro outra palavra, mais específica mesmo, né? E tem um conteúdo diferente, porque não é só, digamos, não é só, por exemplo, já te dou a palavra, Ana, né? Tem muitas Anas aqui. Não é só, por exemplo, o planejamento, né? Uma sociedade planejada é uma sociedade que nega a sociedade, ela nega a sociedade de mercado. Nós não estamos falando apenas de planejamento, nós estamos falando de uma sociedade que se impõe ao indivíduo, ou seja, atinge mais globalmente a questão da liberdade. Quer dizer, o que o Polanyi está dizendo, na minha opinião, é que nós chegamos numa etapa em que quem dá a última palavra é a sociedade. Ela prevalece sobre o indivíduo. E ele está tentando ver em que medida, numa situação como essa, a liberdade pode ser preservada, o que é um paradoxo, porque em tese ele já está dizendo que a liberdade não pode ser preservada. Algum tipo de liberdade, ela é necessariamente coibida, ou seja, você não tem uma liberdade total, né? Tem uma restrição, porque a sociedade passou a prevalecer, na opinião dele. Nós não sabemos ainda por quê. Vamos ver isso à medida que a gente discutir a tese, sobretudo os argumentos. Mas nós estamos, vamos dizer, tentando identificar a pergunta. Quem queria falar? Ana. Então, eu fico mais próximo dessa questão do Edson. Então, eu acho que vai mais em relação a ser sociedade pós-industrial, eu descartaria disso, porque ele mesmo afirma que tanto a sociedade industrial quanto o mercado continuam a exercer a sua existência, mas não são predominantes. Vamos só fazer um ponto aqui, eu já te devolvo a palavra, tá? É porque aí a gente já resolve a questão do Leandro. Eu queria, na verdade, definir o que eu entendo nessa formulação no pós-industrial. Sim. Uma formulação que eu encontrei para englobar todas as formas de sociedade que ele aborda no texto. Pode ser a de livre mercado, socialismo ou fascismo. Eu coloquei, aliás, não industrial, mas pós-industrial, só para indicar que, na verdade, as sociedades pós o século XIX, né? São sociedades complexas pelo debate. Nesse sentido, eu achei que a minha formulação englobava a formulação anterior e talvez mesmo a sua, de uma sociedade que prevalece sobre o indivíduo. Na verdade, é só realmente uma sociedade pós-século XIX. Então, é que eu acho que essa é uma questão bem importante, porque assim, primeiro, se eu posso estar enganado, mas acho que o Polanyi não usa o conceito de sociedade pós-industrial. E acho, isso já é uma questão, viu, Leandro? Porque é o seguinte, se eu não me engano, o conceito de sociedade pós-industrial existe. Agora, se você me perguntar exatamente quem usa, eu não vou saber, mas algo na minha cabeça diz que esse conceito existe. Se um conceito, ou seja, uma categoria, uma construção teórica feita para compreender a realidade, que isso é um conceito, existe numa disciplina, e o autor que você está fichando não usa esse conceito, eu diria que é de bom alvitre não usar, porque você vai criar uma confusão. Ou seja, na verdade, você vai estar atribuindo a ele algo que ele não diz, né? Então, eu já de cara, em função desse problema de que a ideia, eu teria que pesquisar, mas eu tenho a impressão que a ideia de sociedade pós-industrial existe, um conceito. Então, como ele não usa esse conceito, eu recomendaria que você não usasse. Mas isso não esgota o problema. Mas é importante, acho que você, digamos, se ater no fichamento aos conceitos que você encontrou lá dentro do texto, para que isso, justamente, o fichamento seja bastante útil para você, no sentido de que, quando você for reler, você não vai fazer essa confusão, né? De atribuir a esse autor um conceito que ele não usa e que, portanto, não vai te ajudar a entender o texto. Então,
Esse é o primeiro reparo que eu faria. Agora, eu entendi que você quis englobar nessa maneira de expressão uma ideia, não é? Então, vamos discutir a ideia, independente da nomenclatura. Eu tenho um reparo a fazer, não sei se é o mesmo que a Ana faria, a essa ideia que você sugeriu, não a nomenclatura, tá? A ideia. Que eu tenho a impressão de que o Polanyi não está mais considerando, na formulação da sua pergunta principal, ele não está mais considerando a possibilidade de uma sociedade de mercado. Porque você falou, eu quero colocar dentro da categoria de sociedade pós-industrial, tanto a sociedade de mercado, quanto a sociedade socialista, quanto a sociedade fascista, certo? Você está fazendo o esforço correto, você está tentando encontrar uma síntese. Só que eu acho que você está incluindo um item que ele não inclui, que é a sociedade de mercado. Sociedade de mercado justamente está fora, e nesse sentido eu acho que o Edson tem razão. Quer dizer, é a ideia de negação da sociedade de mercado. O Polanyi está achando que a sociedade de mercado é algo do passado. Eu falei isso na aula passada, agora eu posso falar com mais tranquilamente, porque nós já estamos na conclusão, então não vou estragar nada. O Polanyi acha que a sociedade de mercado foi ultrapassada por uma nova forma. E o problema dele é saber se essa nova forma ela é compatível com a liberdade ou não. Esse é o problema. Agora nós estamos buscando a melhor expressão dessa nova forma, a melhor maneira de nomear essa nova forma. Então voltamos para a Ana. Eu acho que assim, ele percebe que tem uma alteração dessa sociedade de livre mercado, né, que são as relações econômicas, mas eu não tenho ainda essa certeza que você colocou que é uma sociedade social, uma sociedade na frente do indivíduo. Parece, pelo texto, me deu uma sensação que é uma conclusão a se chegar, mas não uma verificação empírica. Então, eu não sei se eu utilizaria o teu termo de sociedade social, porque parece que é uma proposta que ele faz. Como é que a gente joga isso no lixo, que já não serve mais, é um capital, só trouxe problemas e tal, daí para frente não dá para ser informação a isso. E aí ele está toda a série de críticas, né? Aí a liberdade qualifica, aí o vazio institucional, e aí ele tem uma proposta que seria a efetivação dessa sociedade que está à frente dos indivíduos. Mas eu não chegaria... Eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente a tua observação. Eu manteria a questão, não sei se sociedade de mercado, mas essa sociedade em que o mercado está sobre as funções sociais. Não sei o termo melhor usado do Edson, mas eu iria mais pela linha. Então, tá ótimo, Ana. É muito importante você colocar essa questão. Inclusive, as monitoras me avisaram que, na opinião delas, os fichamentos mostraram uma certa dificuldade de apreensão do final do texto. Então, vamos direto para o final do texto. Agora nós podemos fazer isso, porque nós estamos vendo a conclusão, né? Então não tem problema, vamos direto e depois nós vamos ver, ao longo da aula, vamos ver as passagens com a qual ele tenta construir esse final, tá? Porque aí eu acho que, nesse caso específico, eu tenho alguns esclarecimentos a fazer. Independente de, no final, talvez a formulação do Edson ainda ser melhor. Mas, independente disso, eu acho que tem alguns esclarecimentos a fazer. Vocês entenderam a observação da Ana? O que ela está dizendo é que ela acha que o Polanyi não está identificando isso que eu chamei de uma sociedade que passou a prevalecer sobre o indivíduo. Reparem que eu usei o verbo no passado, passou. Não é que está passando ou que vai passar. Ele diz, eu, passou, certo? Então, aqui eu tenho um esclarecimento a fazer. Se vocês olharem para o final do texto, vocês vão reparar que o Polanyi faz uma construção
extremamente surpreendente, pelo menos para mim foi surpreendente quando li, espero que seja para vocês também, porque deveria ser, né, em que ele relaciona o problema que ele está tentando discutir, que nós ainda não concluímos muito bem qual é, com duas outras grandes descobertas da humanidade. Vocês se lembram quais são essas descobertas? Final do texto. Ele relaciona o problema que ele está tentando discutir no capítulo e no livro, mas no caso que vocês leram é o capítulo, com duas outras grandes descobertas da humanidade. Quais são essas descobertas? Oi? Conhecimento da liberdade é um, e o outro? Conhecimento da morte. Quem falou? Isso. Todo mundo pegou isso aí? Todo mundo ficou surpreso? Não. Não ficou? Porque se não ficou surpreso, eu ouso dizer que tem alguma coisa errada. É para ficar surpreso. Porque ele está relacionando com elementos, digamos, universais. Quer dizer, o homem descobriu que ele é mortal. E não há o que fazer com relação a isso. Não tem remédio para esse assunto.